ordem aos anjos ao nosso respeito, amém? A respeito dos nossos, a respeito daquilo que é nosso. Então nós oramos a Deus e Deus envia os anjos dele para nos guardar, para nos livrar, para fazer aquilo que eles devem fazer, sabe? Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso, aleluia, glória a Deus. Bom, depois aparece novamente aqui o anjo. Em versículo 11 vai dizer: e o diabo deixou, ou seja, depois que Jesus resiste à tentação, o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Segundo aspecto que nós aprendemos com o texto: os anjos serviram Jesus. Anjo não abençoa. Pastor, mas nós temos exemplos na Bíblia que os anjos praticamente abençoaram. Sim. Nós temos, por exemplo, lá no livro de Juízes, quando a Bíblia fala de Gideão. E a Bíblia fala que quem aparece a Gideão é o anjo do Senhor. Vamos lá, capítulo de número 6 de Juízes. Geralmente eu não abro assim durante a pregação, mas hoje é diferente. Capítulo de número 6 de Juízes. Versículo de número 11 diz assim: então o anjo do Senhor. Percebe que a palavra que aparece aí, anjo do Senhor, ela está em maiúsculo. Na tua Bíblia está em maiúsculo? Sim. Amém, queridos? O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Ele vai falar um pouco mais. Levião 12. Então, daí aparece de novo: o anjo do Senhor lhe apareceu. Então percebe que novamente aparece anjo do Senhor e aparece em maiúsculo. Depois aparece aqui no versículo 20: porém o anjo de Deus, que aparece anjo de Deus, que é a mesma coisa, toma a carne, os bolos asmos, e põe sobre a penha, e verte o caldo, e assim o fez. 21: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. 22: então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Para quem não conhece essa passagem, percebe que o anjo que aparece aqui, ele é diferente. Porque primeiro, a palavra anjo aqui não é como o anjo que nós acabamos de ler em Mateus 4. Porque lá está em minúsculo, aqui está em maiúsculo. Esse anjo aqui, nós chamamos na teologia de uma aparição camuflada do próprio Cristo. É o que nós chamamos de teofania. É o próprio Cristo de forma camuflada aparecendo no Antigo Testamento. E como nós podemos entender que esse anjo não é como um anjo comum? Onde que está a diferença? Somente pela letra maiúscula ou minúscula? Não apenas por isso. Quem conhece a passagem de Juízes 6 sabe o que aconteceu aqui. Diz a Bíblia que Gideão, quando recebe o chamado de Deus para tirar o povo de Israel da mão dos midianitas, o anjo disse para ele: vai lá, pegue um boi do seu pai, a saber, um boi de 7 anos, e faça um sacrifício, faça um holocausto. E diz a Bíblia que ele edifica um altar,
E quando ele sacrifica, quando ele coloca aquele sacrifício no altar, diz a Bíblia que o anjo toca naquele altar. E aquele sacrifício, ele é consumido. E o anjo desaparece na fumaça. Ou seja, aquele sacrifício foi aceito. Como nós sabemos que aquilo não era um anjo comum? Anjo não recebe sacrifício. Anjo não recebe oferta. Anjo não recebe adoração. João, quando esteve na ilha de Patmos e ele teve a visão do anjo, diz a Bíblia que ele cai de joelhos aos pés do anjo. E quando ele cai de joelhos aos pés do anjo, o anjo pegou e falou assim: João, levanta, porque eu também sou servo de Deus igual você é. Anjo não aceita adoração, anjo não aceita sacrifício. Por que esse anjo aceitou? Porque aqui era o próprio Cristo falando com Gideão. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós temos, ainda no livro de Juízes, nós temos a passagem de Sansão. E quando aparece aqui para Sansão, é a mesma coisa. Juízes capítulo de número 13. Vai dizer acerca da visão que Manoá teve. Versículo de número 9. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse, o que ele disse? Eu sou. Você já viu alguma vez essa palavra, eu sou? Quem já ouviu isso na Bíblia? Diga amém. Quem falou isso, eu sou? O próprio Deus. Vamos dar um salto no versículo de número 16. Porém, 16: o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, que se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu? Vamos lá, gente, 17. Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas pelo meu nome? Visto que é, o que diz aí? Maravilhoso. Quem você já ouviu dizer que se chama maravilhoso? O próprio Jesus. Então percebe que no Antigo Testamento, quando aparece a expressão anjo do Senhor, não é um anjo comum, mas é o próprio Cristo, de forma camuflada, de forma escamoteada, aparecendo no Antigo Testamento. Por que não apareceu aqui Jesus? Porque ainda não era tempo dele se manifestar. Então essas manifestações que nós encontramos no Antigo Testamento, eu poderia citar outras, mas essas duas já são suficientes. Essas manifestações são manifestações do próprio Cristo no Antigo Testamento. Então nós não podemos achar que esse anjo é um anjo comum.
é um anjo como os outros que foram citados, que apareceu para outros homens, ou que apareceu lá no Novo Testamento para Pedro, para Paulo e para tantos outros. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Bom, voltando lá para o texto de Mateus, que foi o texto lido. Então, versículo 11: o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Percebe que os anjos, eles não vieram antes, eles vieram depois. Eles vieram na hora exata para servir Jesus. Quando você lê lá no livro de Daniel, mostrando que Daniel orou por 21 dias e a oração não era respondida. Parecia que a oração, mas a oração não tinha a resposta que Daniel esperava. Percebe que na hora certa Deus enviou o anjo e levou a vitória para Daniel. É isso que a Bíblia diz, que os anjos, eles executam a vontade de Deus. Da mesma forma que um homem, que uma mulher, quando é guiado por Deus, quando é guiado pelo Espírito Santo, ele executa a vontade de Deus. Os anjos também, quando ele está na presença de Deus, ou melhor, quando os anjos recebem a ordem de Deus, eles vão e cumprem o propósito do Senhor. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus, você pode exaltar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos orar para os anjos, nós não precisamos acender velas para os